Que bom que você se programou para você vir ao culto. Eu fico pensando, irmãos, tão importante essas datas significativas. Você participar do último culto do ano, você participar do primeiro culto do ano. Essa semana nós teremos uma programação especial. Quinta-feira, dia 4, nós teremos um relógio de oração funcionando, de maneira que os irmãos estarão orando, ainda que sejam nas suas casas. Nós já fizemos, já completou as 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Os irmãos já estão distribuídos nos horários, então quinta-feira nós vamos orar pelos alvos que nós temos enquanto igreja, e isso passa, é claro, pelas famílias da igreja, pelos desafios da igreja em 2024, todos viram lá ou pelo menos praticamente aí todos, né, que estão envolvidos com o relógio, pegue os alvos para você orar em cima dos alvos, para que você possa interceder sobre cada pedido, cada motivo, as missões, o trabalho evangelístico aqui na igreja, fora, ficou muito bem completo, e se você tiver alguma sugestão que está faltando, pode me procurar, que nós podemos acrescentar até quinta-feira, tá bom, meus irmãos? Então, quinta-feira, nosso relógio de oração vai funcionar. E à noite, eu convido a todos, às 20 horas, quinta-feira, dia 4, nós estaremos aqui reunidos para novamente orarmos agora em conjunto. Uma reunião objetiva, mas nós vamos ter aqui um momento para nós estarmos, então, terminando, fechando esse dia de oração, que vai ser, então, quinta-feira, dia 4. Quinta-feira, às 20 horas, ok? Então, marque na sua agenda, não esquece e vem participar, tá bom? Palavra do Senhor, capítulo 38 de Isaías. Alguns irmãos nos visitam, outros já são de casa, Jaqueline, Rafa, são de casa já, viu? E estou vendo lá no fundo alguns irmãos que já vieram, aquela família que já veio, que coisa boa, 2 moças também ali atrás, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Os que nos visitam. Heitor também já é de casa. Cadê ele ali? Está ali. Capítulo 38 de Isaías, diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, Ezequias adoeceu. De uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Verso 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade, eu defenderei esta cidade. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorá-lo, cultuá-lo, bendizê-lo, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui estão, que o Senhor traga no nosso coração santo temor e tremor na tua presença, que haja no nosso coração entendimento de quem o Senhor é, como foi dito já aqui, e que nós, Senhor, como pequeninos que somos, possamos estar desejosos em ouvir a tua voz, sermos dirigidos pelo teu Espírito,
capacita-nos pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Tem uma frase, na verdade é todo um conto, né, escrito por Rubem Alves, que diz o seguinte: contei os anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticaba. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. O tempo, de fato, é algo que nós podemos dizer, nós não temos controle. O tempo é algo que instiga o ser humano. Haja visto até os filmes, né? De Volta para o Futuro, essas tentativas do homem ir além do seu tempo, ou voltar. E tudo isso, claro, é um esforço que não há sucesso, porque o tempo é determinado pelo Criador. E o tempo que nós temos no relógio, que se aproxima de 2024, é o tempo chamado Cronos, esse cronômetro que avança. Nós não temos controle sobre ele. E é por isso que nós temos que tomar muita atenção nas nossas vidas, para não deixar para que nós vivamos despercebidos do tempo. Eu não sei, é possível que alguém esteja aqui nessa igreja, nessa situação. Você lembrou que hoje é dia 31 de dezembro, e você falou, eu preciso ir a uma igreja evangélica. Se você veio aqui assim, você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas se tornaram supersticiosas dentro da igreja. E até mesmo uma prática rotineira de pastor responder, olha, o horário do culto é normal, às 7 horas. Ou então, às 20, para pessoas que já fazem temporadas, que não estão participando dos cultos. O que chama a atenção é que nós, na verdade, não damos conta que o tempo avança. E nós não sabemos se nós, de fato, poderemos desfrutar de todos os 366 esse ano. É bissexto, né? Ó, estou atento, hein? 366 dias de 2024, nós não sabemos. Eu desejo, eu quero, e esperança que tenho é que você tenha dezenas e dezenas de anos. Mas há uma coisa que nós temos que aprender. A palavra de Deus nos orienta muito claramente a respeito do tempo. Observe o verso 1. Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quem era Ezequias? Ezequias era um rei em Judá. Ezequias era um homem de destaque, tinha uma posição privilegiada. Ele governava, apesar de ser jovem aqui ainda, mas ele já era rei. E diz o texto, por esse tempo. Qual tempo? De repente, sem Ezequias esperar, na sua juventude, ou melhor, meia-idade, 37, 39 anos, muito jovem ainda, comparado a um rei que vai governar uma nação. Mas o texto diz que veio uma enfermidade. E olha, meus irmãos, nós temos que, de fato, observarmos o quanto essa realidade da vida, nessa caminhada que temos nesse mundo, ela é perigosa. O tempo passa e nós não notamos. A palavra de Deus, ela aponta que Deus, ele é poderoso, ele é soberano. E nós, quem somos nós? Abraão definiu de maneira muito assertiva. Ele diz em Gênesis 18, 27, e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou o quê?
Bem forte. Pó. Abraão, ele vai dizer, eu sou pó e cinza. E a realidade, irmãos, ela é de fato diariamente revelada a nós, que nós somos pó e cinza. Nós não temos controle do tempo, nós não temos controle de tantas coisas que nós tanto desejamos. E uma das coisas que também nós não temos controle é a própria saúde. O rei foi acometido de uma enfermidade mortal. Num dia estava bom e de repente no outro estava enfermo. Nós tivemos aqui o testemunho da Débora, né, Débora? Que foi de repente surpreendida com uma enfermidade e depois agraciada pela cura. Louvado seja Deus. Mas como muda a mente de alguém que está tudo bem e de repente nada mais está bem? Tudo isso aponta para nós levantarmos os nossos olhos e declararmos: Deus é Senhor e eu sou pó e cinza. Para esmagar, esmiuçar todo o nosso coração altivo, toda a nossa ideia de que se a gente tiver aquilo, ou então conquistarmos isso, ou fizermos isso ou aquilo mais, nós estaremos seguros. Só há um lugar para estarmos seguros: na presença desse Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos mostra que nós somos chamados, então, a observar que nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, e nós muitas vezes achamos que somos fortes, não é assim? A realidade é que a sociedade que nós estamos inseridos, elas jamais se lembram de Deus. E louvado seja Deus se o seu coração está sendo aberto cada dia pelo Senhor, pela manifestação de Deus, apontando o seu coração na centralidade da pessoa de Deus. Sabe por quê? Essa é uma ação que não é sua. Essa é uma ação do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. É Deus que alinha o nosso coração a Ele. Nós somos rebeldes. Nós somos indiferentes a Deus. Nós, no máximo, levantamos o altar a nós mesmos. No máximo. Mas não, Deus quebra o nosso coração, Deus nos amassa, Deus nos faz barro e nos faz um vaso para a glória dEle. A palavra de Deus nos diz que agora, verso 1, está com a sua Bíblia aberta? Presbiteriano não fecha a Bíblia, hein? Jamais, viu, Roberta? Você já sabe disso, né, Heitor? Porque nós vamos ler todo o texto, nós vamos expor o texto. Verso 1 diz assim: o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha só o que aconteceu aqui. O profeta foi visitar o rei. Lembrando que naquela época o rei Ezequias tinha o cânon, a palavra de Deus completa como nós temos hoje? Não. Então, naquela época, Deus levantava o profeta para trazer mensagens ao povo e ao rei. O rei, quando temia ao Senhor, ele atentava à voz de Deus. Mas quando o rei em Judá, em Israel, não estava nem um pouco preocupado com Deus, o rei se rebelava. Teve momentos que o rei tentava matar o profeta. Olha que interessante. E essa é uma realidade que nos aponta alguns aspectos. Ezequias recebe o profeta e olha a mensagem que ele ouve. Alguém que vem à igreja poucas vezes vai tomar um susto se ouvir uma palavra dessa. Diz o texto: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai? Qual é o pior diagnóstico de uma doença? Concordo. Mas é não ter o diagnóstico.
não saber o que está acontecendo. Esse é o pior. Porque, de repente, pode acometer sem alerta, sem anúncio. E olha o que aconteceu. Ezequias recebe o profeta, e por mais dura que seja a palavra, Ezequias, o rei, recebe o profeta. Algo que parece banal, mas houve vários. Foram 17 reis em Judá, apenas 4, poucos, temeram ao Senhor na terra do rei Davi. Os descendentes de Abraão, os reis, quando ele chegava na posição de rei, ele ignorava o profeta, e ele achava, agora eu que comando a nação. E olha o que aconteceu, Ezequias, atento, recebe o profeta com entendimento, né? Se o profeta está vindo trazer uma palavra, quer dizer que Deus vai falar comigo. A atenção à voz de Deus, algo importantíssimo. E o que vai acontecer é que, de fato, Ezequias dá atenção, porque ele sabe que Ezequias é rei. Mas quem é o Altíssimo? Salmo 97, verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 97, 9. Vamos ler juntos? Pois tu, Senhor, és sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Pois tu, Senhor, eu sou rei em Judá. Assim dizia Ezequias. Comando, mas Deus, o Senhor é o Altíssimo, aquele que está muito além do reino de homens. Lá no Salmo 89, verso 8, diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Ezequias sabia que Deus, além de ser todo-poderoso, o Deus Altíssimo, esse Deus, ele não é um Deus de meia palavra. Ele é um Deus que, quando fala, ele cumpre. Ele é fiel. E ele cumpre as suas promessas sobre aqueles que têm essa aliança com ele. Eu não vou citar agora aqui, mas Moisés, certa vez, Deus disse: desce lá, Moisés. Desce lá que estão fazendo um arraial, literalmente, estão fazendo uma bagunça, uma desordem, e eu vou matar todo mundo, Moisés. Vai sobrar só você. O que Moisés fez, vocês lembram? O que ele faz? Intercede. E ele diz assim: Deus Todo-Poderoso. Aqui que ele cita? Ele cita a aliança. É assim que você deve citar na presença de Deus: Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que sempre foi fiel com eles. O Senhor fará isso. Tenha misericórdia desse povo, apesar de tudo é teu povo. E o que Deus fez? Atendeu a oração de Moisés. Olha que interessante. Conhecer a aliança de Deus. Como é que você conhece a aliança de Deus? Estando atento na sua caminhada diária com Jesus Cristo. Pela transmissão da internet no domingo? Não, é pouco. Pela sua esposa que de vez em quando ora e lê para você a Bíblia? É pouco. É você gastando, dedicando o seu coração na palavra de Deus, para que você possa de fato experimentar essa segurança. Olha, eu sou agora chefe no meu setor. Olha, agora eu estou debaixo só daquela pessoa que é tão poderosa, tão importante. Eu tenho que tratá-la muito bem. E nós negligenciamos reconhecer a grandeza daquele que está acima de qualquer posição de homens, estar na posição que só Deus é digno de toda a honra, toda a glória. Ezequias recebe o profeta, ouve uma palavra dura, a pior palavra que ele poderia ouvir, dizendo: você morrerá. E sabe o que Ezequias faz? Se fosse em 2023, igreja brasileira, o que ele diria? Isso aqui é tudo presbiteriano mesmo.
Eu decreto que essa palavra não é de Deus. Eu determino que eu não morrerei. Não é assim? Você já ouviu alguma coisa assim parecida? É. Assinado a heresia. Ezequias ouve a palavra de Deus, como você e eu ouvimos quando alguém está explanando a palavra, ou quando você está lendo a palavra com santo temor, e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque Tu és altíssimo, Tu és poderoso, o Senhor pode fazer de fato tudo isso, mas eu sou pó e cinza, e necessito das Tuas misericórdias. A palavra de Deus apresenta que Ezequias acolhe a palavra de Deus. Um coração tocado pela ação de Deus, pelo Espírito de Deus, acolhe a palavra. Quando você ouve alguma coisa, quando você está estudando e Deus fala com você, quando Deus toca na minha e na sua ferida, sabe qual que é a postura de alguém que é dirigido por Deus? É: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ajude-me, Senhor, nas minhas fraquezas. Firme os meus passos, Senhor, porque eu tenho prazer na Tua presença. Ezequias acolhe a palavra de Deus. Ezequias acolhe a ação de Deus por meio do profeta. Verso 1. E qual foi a mensagem? A mensagem, vamos lá bem forte juntos. No verso 1, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, vamos juntos: assim diz o Senhor, ponha, porque você morrerá. Você ainda deixou o recado final: você morrerá e não vai escapar. Ó, uma sentença clara e muito objetiva. Que palavra dura! Que palavra dura ao coração e aos ouvidos de Ezequias. E notem, o que Deus pede para Ezequias? Ponha em ordem a sua casa. Será que a casa dele estava sem ajudante? Será que a esposa estava sobrecarregada? Será que tinha bebê pequeno lá, Gisele? Não tinha. Uma das questões que provavelmente seja aqui é que Ezequias deveria preparar o seu testamento, organizar as questões administrativas. Ezequias não tinha ainda um herdeiro. Cronologicamente, Manassés, que é filho de Ezequias, vai nascer daqui uns 3, 4, 5 anos após a cura de Ezequias. Ezequias não tinha um filho. Então, o que ele deve arrumar? O que ele deve colocar em ordem? Vamos lembrar quem é Ezequias? Ezequias é aquele que, quando o rei Senaqueribe vinha sempre, e ele parecia um capeta mesmo, ele vinha sempre contra Judá, ele tentava sempre destruir Judá, e Judá era uma região menor, porque Judá, Jerusalém, a região de Judá ali, ela é comparada ao Estado de Israel muito menor, mas eles se protegiam contra o rei Senaqueribe. E quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, se levantava, Ezequias prostrava, mas na presença do Senhor. Ezequias teve uma caminhada com Deus que nós podemos chamar, pela palavra de Deus, um dos reis mais piedosos. Olha que coisa impressionante. Pastor, mas peraí. Quer dizer que ele era crente, sensível a Deus, e Deus traz uma mensagem dessa? Verdade. Você já viu aquele ditado que nós, quando nós precisamos ser mais moldados, mais fogo vem, né? Mas assim acende as circunstâncias, o calor das circunstâncias. Ezequias ouve a mensagem: arrume a sua casa, organize a sua casa,
E eu pergunto, meus irmãos, se essa mensagem do final de 2023 viesse de Deus para a sua vida, eu fiquei pensando sobre mim. Se Deus falasse comigo, pastor Fábio, arruma a tua casa. Esses tempos atrás, agora nesse mês, eu fiz um seguro de vida. E falei para Gisele, se eu morrer assim, você recebe isso. Se eu morrer desse jeito, você recebe isso. E fui falando. E ela só assim, uai. Não, ela ficou, para de falar isso. Não é assim que as pessoas fazem? Ô Paulo, brasileiro não quer fazer com seguro de vida. Todo mundo acha que vai viver até os 150. Ninguém quer fazer. Bobagem, viu? A única certeza que eu tenho é que você vai morrer, mas vai ressuscitar em Cristo Jesus. Aí, o que aconteceu? Ezequias está assim, eu vou, então, orar ao Senhor. Mas notem a palavra de Deus aqui a Ezequias. Ezequias andava com Deus. Ezequias era piedoso na presença de Deus. E eu pergunto, você hoje, nós hoje, podemos ouvir de Deus, arrume a tua casa? Qual seria essa realidade? Seria um adolescente que fala assim, olha, eu estou feliz com Jesus. Ou então você diria assim, eu estou indiferente a Jesus. Eu estou indiferente à palavra de Deus. Eu estou frio, distante de Deus. Pode ser que seja um grande alerta na minha vida. A palavra de Deus nos mostra que Ezequias, ele se submete ao Senhor. Verso 2, diz assim, então Ezequias virou o rosto para a parede, ao invés de se rebelar, ao invés de dizer, eu sou incompreendido por Deus, eu sou abandonado por Deus. Olha o que Ezequias faz, verso 2, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias é submisso, Ezequias faz algo que somente filho de Deus faz, recorrer ao Pai, buscar a presença de Deus, que é o Criador, o sustentador da sua vida, e quando as coisas arrocham, você sabe que tem um Deus que é Pai, e você, por meio de Cristo Jesus, foi feito filho. Diz amém. Se você é filho, a palavra de Deus diz assim, Ezequias ora ao Senhor. Ezequias é submisso, e essa submissão é demonstrada por meio da oração que Ezequias faz. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 4, verso 10, diz assim, humilhem-se para o seu patrão. É assim? Humilhem-se para o Bolsonaro. É assim? Humilhem-se para o Lula. Misericórdia. Humilhe-se para qualquer pessoa dessa vida, é assim? O que é interessante é que nós podemos até ser humilhados em circunstância por pessoas. Podemos. Jesus disse assim, vire a outra face. Nós devemos deixar a mensagem de Cristo. Mas antes de qualquer circunstância, nós precisamos estar convictos que nós já nos humilhamos na presença do Senhor. A presença de Deus promove algo. Vamos ler juntos? Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os... Esse exaltar aqui não é para o seu envaidecimento. Esse exaltar aqui para que Cristo seja glorificado na sua vida. Às vezes Cristo é glorificado por meio da nossa condição de fechar a boca e dizer assim, vou engolir esse sapo. Vou engolir esse sapo para a glória de Deus e vou levar para o meu Pai. Aí você dobra o joelho e fala, Senhor, eu fiquei tão triste com isso. É assim que crente faz. A palavra de Deus diz assim, portanto, 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se. Irmãos, sem a ação do Espírito Santo na sua vida, na minha, você não se humilha para ninguém, quanto mais para o Senhor, o Deus que é invisível. O texto diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno,
os exalte. Se você tem alguma circunstância que o aflige, não pegue aquela atitude de revidar. Não tome o caminho carnal, humano, pecaminoso que está em nós, de pagar mal com mal. Vá na presença daquele que é o seu pai. E o que o seu pai vai fazer? O seu pai vai estender a mão sobre você, vai cuidar de você. Olha a vida de Ezequias. Ezequias ora ao Senhor. Ezequias se prostra na presença de Deus. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Enquanto esteve aqui, sabe o que ele fez? Filipenses 2:8. Ele se humilhou. Nós nos humilhamos na presença de Deus. Nós nos humilhamos porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é poderoso para nos sustentar, cuidar, e Ele é o modelo. Ele se humilhou vindo como forma de servo, mas também Ele se esvaziou toda a glória para cumprir a vontade do Pai. Essa é uma realidade que somente filho pode experimentar. E eu convido você, humilhe-se na presença de Deus. Deseja um ano de 2024 dirigido por Deus, deseja um ano de 2024 abençoado, aprenda a colocar o seu coração diante do Senhor prostrado. Não saia metralhando, não saia respondendo, não saia agindo sem você antes dizer: Senhor, eu estou aqui prostrado. E quem está quebrantado, uma coisa que a gente faz é o quê? Ele é rei. Ele é rei. E olha o que diz o texto. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, e ele disse: lembra da tua fidelidade. Final do verso 3. E Ezequias chorou amargamente. Sabe o melhor lugar para você chorar? É na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que até as lágrimas o Senhor recolhe. A relação qual é? Deus faz de você uma protegida de maneira que você é especial no sentido de que é melhor que os outros. Não! É que Deus está atento às suas ações. E essa ação de orar é depender de Deus. E quando nós oramos, nos humilhamos, choramos na presença de Deus, Deus nos molda. A palavra do Senhor diz assim, verso 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. A palavra do Senhor, eu pulei aqui. Verso ainda 2, orou ao Senhor. Lá em Tiago, como nós citamos, ela fala a respeito, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ezequias se submete à ação de Deus. Ezequias não mandou botar fogo, não mandou prender o profeta, ele recebe a palavra de Deus. Uma das coisas mais lindas é crente receber a palavra de Deus. Você já viu crente receber a palavra de Deus? Eu nunca me esqueço, na terceira igreja presbiteriana de Patos de Minas, uma jovem tomou um namoro sem pensar. Alguns avisaram, mas não quis ouvir. Crente, ativa na igreja, à frente da escola bíblica dominical, uma verdadeira bênção. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz, ela ficou grávida, e para terminar a história com esse rapaz foi embora, abandonou a moça, não quis nem assumir a partir do momento que ficou sabendo da gravidez. E essa moça, irmãos, ela ficou tão quebrantada, que ela ouve do conselho da igreja a respeito da necessidade dela estar afastada da comunhão por um período. E uma das coisas mais lindas que eu vi, eu presenciei, durante os 9 meses da sua gestação, ela recebeu todo o carinho da igreja, sem se ausentar um dia dos cultos de escola bíblica dominical.
Quando terminou aquele período de disciplina eclesiástica, que a pessoa deixa de tomar a ceia, e a igreja deve orar com ela, abraçá-la, ela não se rebelou. Ela não disse, mas com fulano que é, só porque deu uma barriga aqui eu sou disciplinada, o fulano de tal que é um hipócrita, o outro que é um adúltero, vocês não disciplinam. Não, ela não fez isso. Ela acolheu em submissão ao Senhor e reconheceu, eu errei diante do Senhor, antes de errar diante dos homens. Eu pequei contra o Senhor. Sabe qual é o resultado dessa história? Essa moça foi recebida novamente à comunhão. Pouco tempo depois, Deus preparou um homem temente a Deus. Ela se casou com esse homem, teve vários filhos e continuam servindo ao Senhor Jesus com alegria. Louvado seja Deus pela submissão em ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir de fato com um coração sensível a Deus. Ezequias se submete, Ezequias se humilha, Ezequias ora ao Senhor. A palavra nos mostra que essa oração de Ezequias tem um objetivo. Lá em Provérbios 15, 8, diz assim, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Diz amém. Deus tem prazer em atentar, a ouvir a oração daqueles que o temem. Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor nos mostra que a súplica de Ezequias é assim, verso 3, Ezequias disse, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Observe as palavras que Ezequias utiliza, se não é justamente dizendo, Senhor, não permita que eu morra, porque eu quero continuar andando na tua presença, eu quero continuar louvando o teu nome, eu quero continuar indo à igreja, te adorando, bendizendo o teu nome. Ezequias caminha na dependência do Senhor. Ezequias ora, e eu fico imaginando se não é justamente o mesmo pensamento do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 7. O desejo do apóstolo Paulo é o desejo que Ezequias tem no seu coração quando ora a Deus. E eu queria perguntar, qual é o desejo que você tem para 2024? Eu disse no início, eu desejo que você complete 115 anos. Tem gente que vai falar, misericórdia, não quero isso tudo não. Mas você não tem controle se em 2024, 31 de dezembro, você vai estar vivo. Nem eu. Nós não sabemos. Mas se você receber mais um ano, se você receber mais 10, mais 30, o que você deseja para a sua vida? Essa é a pergunta. Hoje essa é a questão. Ezequias apresenta o desejo do seu coração. É o mesmo que o apóstolo Paulo apresentava. Olha o que ele disse. Não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Verso 13 do capítulo 3 de Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14, está aqui na tela? Vamos juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisa não, divino, está tranquilo, obrigado meu irmão, obrigado. Prossigo. Qual é a ideia do apóstolo Paulo? A mesma de Ezequias, Senhor, se eu tiver mais 2024 para viver, eu quero viver para a glória do teu nome. Pode ser que frustre muitos que estão nas igrejas evangélicas hoje.
Porque nós temos vivido uma época onde a relação de viver mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, não é para transmitir Jesus Cristo, mas sim vivermos uma vida envaidecida. E Ezequias, apesar de ser falho, está dizendo: Senhor, eu andei com fidelidade, eu andei com todo o desejo de agradar o Senhor. A palavra de Deus nos apresenta que esse objetivo faz parte da vida do apóstolo Paulo, faz parte do rei Ezequias. E eu pergunto a você, Deus deseja de nós que em 2024 nós sejamos mais leais a Ele. Alguém comentou, ao salvo engano, até anotei aqui, Jonathan Oswald, ele diz o seguinte: o propósito de Deus para o seu povo é que sejamos capazes de ser fiéis, e que cada coração seja para com Ele fiel, rendido. Quando isso acontece, então o que fazemos, ainda que imperfeito e incompleto, como os desenhos borrados de uma criança, é bom aos olhos dos pais. As boas novas do Evangelho significam que tal confissão não é somente para o rei Ezequias, mas para todo o povo por intermédio de Cristo. O que ele está dizendo? Irmão, quando você caminha, quando você se submete ao Senhor, quando você ora ao Senhor e diz assim: Senhor, o primeiro plano que eu tenho para 2024, que eu seja mais consagrado a Ti, que eu aprenda a honrar, glorificar o Teu nome. O que Deus faz? Deus observa e se agrada. E como é que Ele se agrada? Você já viu um pai, acho que as meninas do Machado estão nessa fase, faz um desenho assim, todo sem margem, todo assim, só aquele esboço, e mostra para quem? Para o pai, para a mãe, para o pai, e mostra, diz assim: tá bonito? Qual o pai que vai dizer: não está feio, meu filho, não está bom não? O pai recebe com toda alegria. Assim são as suas obras, são as nossas obras diante do Senhor. Quanto mais nós desejamos andar com Deus, Deus se agrada de nós, apesar de nós. Louvado seja Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda. A palavra de Deus diz assim lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus da paz os santifique e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos novamente, o início está aqui na tela? Tá. Vamos lá juntos. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Amados irmãos, o chamado de Deus para nós é que nós possamos nos submeter ao Senhor, orar ao Senhor, aprender a gastar tempo na presença de Deus, porque nós, meus irmãos, temos um projeto de vida. Se não passar por isso, tem alguma coisa errada. É sermos mais parecidos com Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim, verso 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Aqui não diz, lá em 2 Reis diz, o profeta não tinha saído do palácio. O profeta não foi para casa. O profeta não ficou um mês e voltou com a mensagem. Olha que interessante. Tem orações que Deus responde com tempo. Ezequias orou durante 4 meses para depois tomar a ação. O profeta não sai dentro do castelo, daquele local todo pomposo. O rei clama ao Senhor, o rei chora amargamente na presença do Senhor, e Deus manda o profeta: volta lá, Isaías, a palavra é minha, você é meu servo, volta lá.
E ele voltou, e diz o texto que o profeta anuncia essa mensagem. Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus viu o sofrimento e a dor de Ezequias. Deus ouve, Deus vê, e nós, meus irmãos, devemos fazer esse investimento para as nossas vidas. Qual é o investimento, meus irmãos? Nós devemos orar, clamar ao Senhor, que em 2024 você seja um homem, uma mulher, nós sejamos pessoas mais sintonizadas ao Senhor por meio da oração. A oração é aonde nós não entendemos, essa parte da teologia buga, porque Deus é soberano, amém? E Deus responde à oração e muda a sorte, muda a história de circunstâncias que já havia diagnóstico, decreto, por meio da oração da igreja, aleluia. É uma maravilha saber que Deus ouve pecadores como nós, em Cristo Jesus, justificados. E agora, para terminarmos, verso 6, diz assim: livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade, eu defenderei esta cidade. Meu irmão, minha irmã, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm problemas? Tem? Até o Anderson tem? Se o Anderson tem tão tranquilo como ele é, então não é fácil para ninguém, né, o Anderson? Nós temos, não temos? 2023 está virando a página de 2023, né? Para 24. Tem problemas que estão vindo? Tem? Então tem um segredo para você. É vir de amarelo no último culto do ano. Amém? Nada disso. Quem veio no máximo foi porque a mulher falou, vai que é bonito. No máximo que ela fala. É no máximo. A realidade, irmão, você pode comer passas, arroz, pode vestir branco, amarelo. Isso não passa de uma superstição descrente. E você que é crente fala assim, nada a ver, irmão, nada a ver isso não. O que de fato faz diferença é o que nós podemos notar aqui. Verso 4, verso 5 e verso 6, Deus diz assim o texto, Deus ouviu, Deus viu a oração dos seus servos, suplicando a misericórdia de Deus. E o que Deus faz? Deus diz assim, Ezequias, você viverá mais 15 anos. Você já imaginou? O que Deus está pensando para você hoje, Machado? O que Deus está pensando para nós hoje? Fulano de tal, você viverá mais 30 anos. Vários e vários anos você terá a oportunidade de passar a virada de ano na minha presença. Mas o que eu desejo para você é que você seja um instrumento de bênção na vida da sua família. Para que você carregue a sua família para os próximos anos. Para que você seja um crente no meio da sua casa. E olha o que diz o texto. Deus diz assim para Ezequias, verso 6, livrarei das mãos de quem? Qual que é o nome dele? O Senaqueribe, aquele demônio lá. O texto diz assim, livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto a... Qual que é a resposta aqui para nós entendermos então? Deus cuidará de ti. A partir do momento que você vive na presença do Senhor. Caminhe uma vida de dependência de Deus. Caminhe valorizando a palavra de Deus na sua história. Caminhe se esforçando em ter momentos de oração. E você experimentará Deus zelando, intervindo, mudando o diagnóstico, mudando circunstâncias que já estão decretadas, porque Deus pode fazer para louvor dele e agradar algo que você tanto clamou. Deus pode, Deus pode. A palavra do Senhor diz que esse inimigo aqui, o rei da Síria, continuou tentando, não foi de uma hora para outra, mas um fim aconteceu para esse inimigo. Ele deixou de levantar-se contra Ezequias. Ezequias consegue vitória contra Senaqueribe. Ezequias não foi derrotado por esse inimigo, porque Deus disse, eu não deixarei. Irmãos, eu quero concluir. Quantos desejam, experimentar um ano 2024 de vitórias,
de dependência de Deus, eu não tenho dúvidas que todos. Mas qual é o segredo? Então eu termino dizendo, o segredo para 2024 é: caminhe dependendo do Senhor, caminhe valorizando o culto, caminhe na sua casa lembrando que você é crente, amando a sua palavra, amando as Escrituras. Confie nessa palavra. O Senhor pode, por meio da palavra dEle, fazer com que o seu coração se fortaleça, se revigore, porque Deus pode transformar qualquer circunstância. Deus é aquele que pode e é aquele que faz. Procure conhecer a Deus por meio de uma ação sua. É uma ação consciente sua. Mergulhe na presença de Deus por meio das Escrituras. Não seja alguém levado de um lado para o outro, vivendo mais um ano pela fé da família, do esposo, da esposa, da mãe, do pai, mas experimente o agir de Deus por meio da sua palavra. Busque uma vida consagrada a Deus. Quanto mais tempo nós temos, mais eu fico pensando, Senhor, mais uma oportunidade de nós vivermos mais um ano consagrando nossas vidas, nosso casamento, nossos filhos ao Senhor. Quem está feliz com essa oportunidade diz amém. Que privilégio, que bênção. Lá, a palavra de Deus nos apresenta em Filipenses 4, a palavra que nós temos aqui é porque quando nós temos preocupações, mas quando nós vivemos uma vida centrada no Senhor, nós podemos orar, e lá em Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, fará o quê? Guardará o seu coração aflito e ansioso, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Eu tenho certeza que você vai ter problemas de diferentes ordens em 2024. Nós teremos. Mas o que nos dá segurança é que nós estamos caminhando na presença do Senhor com santo temor e dependemos dEle. Ele é Deus e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Eu termino dizendo, hoje pela manhã contei para vocês, um grupo chamado Moravianos levava o evangelho para todos os continentes, sem dinheiro no bolso, sem a ajuda da igreja local tantas vezes. E certa vez, um homem que estava atemorizado no naufrágio, ele estava tão atemorizado que ele dizia: como que vocês podem estar seguros? E a resposta foi clara e segura, apontando Cristo Jesus como aquele que deu a sua paz, e eles estavam confiados que tudo que acontecesse na vida deles estava no controle do Senhor Todo-Poderoso. Eu termino dizendo, meu irmão, minha irmã, comece o novo ano na presença do Senhor. Comece o novo ano de maneira que você experimente hoje, que você consagre sua vida e sua família, para que nesse novo ano nós possamos atravessar mais sensível à voz de Deus. E eu vou dizer algo que eu creio, e colhendo a manifestação sobrenatural de Deus na nossa história. Amém? Fique em pé, vamos orar ao Senhor.